que o juiz o diga, ele já está verificando se ele é o competente para a ação. Então o juiz, quando recebe a petição inicial, tá, para despacho, ele já está verificando se ele é de fato competente para essa ação que chegou às suas mãos, ok? Se ele é competente, ele não diz que é competente, ele simplesmente manda citar o réu, ok? Se ele verificando que ele é o competente, ele não precisa dizer, ó, eu sou competente para a ação. Ele simplesmente manda citar o réu. E mandando citar o réu, ele está aceitando que é o juiz competente para a causa. Ok? É dizer, ele reconhece implicitamente ser o competente para a causa. É implícito. Ok? O seu reconhecimento. Eu sabia, baixinho, você nunca consegue resistir à segunda-feira, não é isso? Diga. Então, há um reconhecimento implícito de que o juiz é o competente. Ok? Pode ocorrer, entretanto, que o juiz seja provocado a dizer se é de fato ou não competente. Ok? Pode surgir, tá, uma situação em que o autor ou o réu provoque o juiz a dizer se de fato ele é ou não o competente. E se o juiz disser que é competente nesse caso, ele está expressamente dizendo, sou o competente. Ok? Então, o juiz reconhece a sua competência para a causa, ou implicitamente, simplesmente mandando citar o réu, ou expressamente, quando é provocado a dizer, provocado por uma das partes, autor ou réu, a dizer se de fato ele é competente para aquela ação. Ok? Se o réu, tá? Nós vimos que ele tem 15 dias para fazer essa provocação. Se o autor, se ele, depois que distribui a ação, percebe que surge uma causa que modifica a competência, ele pode provocar o juiz a dizer se ele vai continuar sendo ou não competente. Ok? Tá certo? Então, às vezes, a verificação da competência por um juiz dá-se ou implicitamente ou expressamente. Expressamente quando ele é chamado a dizer se é ou não o competente. Ok? Tá claro? Limitação de território. Bom, mas é possível a declaração de incompetência. Ok? É possível o juiz declarar-se incompetente. Tá? É possível, então, a declaração de incompetência. É, sim, em 3 hipóteses. Quais são essas hipóteses em que o juiz pode ele dizer-se incompetente para uma ação? A primeira delas dá-se com a chamada exceção de incompetência. Ok? Primeira delas, olha lá, se a parte não opõe à exceção, ela presume que aceitou. Mas se ela não quer aquele juiz, porque incompetente, ela deve levar ao juiz aquilo que chamamos de exceção de incompetência. Incompetência. Ok? Nós estamos em sede de declaração de incompetência, ok? Então, a parte deve arguir o que chamamos em processo civil de exceção de incompetência. Então, existindo a declaração de incompetência, a declaração de incompetência se dá em 3 hipóteses, não é isso? A primeira, com a exceção de incompetência. Essa exceção de incompetência está prevista no artigo 112 e 304 a 307 do CPC. Ok? Então, a exceção é regulada pelo artigo 112
E304 a 307 do CPC. O que é isso? Exceção de incompetência, tá? É um modo de, no processo civil, a parte dizer que o juiz, por onde corre uma ação, por onde tem andamento, tem curso a ação, é ele incompetente para a causa, é ele incompetente para aquela ação. É incompetente, entretanto, e apenas em competência relativa. Professor, traduz. Ok? Então vamos lá. A exceção de incompetência é um instrumento processual, é um meio processual por onde ou pelo qual a parte diz que o juiz é incompetente em razão do território ou do valor, quando para mais. Ok? Tá certo? Então, a exceção de incompetência pressupõe o quê? Incompetência relativa, ou, que é a mesma coisa, competência relativa. A exceção de incompetência só vale como meio processual, tá? Para dizer que o juiz é incompetente em razão do território, ou seja, nos casos de competência territorial, ou em razão do valor, para mais, ok? Para menos ela é absoluta, nós já falamos isso para vocês, ok? Tá certo? Lembramos da aula passada que falava de competência absoluta e relativa para vocês, tá certo? Vocês percebem que a gente vai construir alguns conceitos e vamos trabalhar com eles, e pressupomos que vocês tenham assimilado esses conceitos, ok? A exceção de incompetência só cabe, então, na competência relativa, só, absoluta não. Então, a parte tem, tá, esse instrumento. A exceção de incompetência deve ser arguida no prazo de 15 dias, conforme lhes disse, contado do modo como lhes contei. Ok? Tá certo? Como que a gente põe isso na prática? A parte interessada na arguição da incompetência formula uma petição dirigida ao juiz, por onde a ação está em curso, dizendo por que ele é incompetente em razão do território do valor e qual é o juiz competente. Portanto, necessariamente nessa exceção, a parte deve dizer por que não é e por que quem é. Ok? Deve dizer que esse não é e aquele tal juiz o é. E por quê? Um é e outro não. Ok? Então, obrigatoriamente, na exceção de incompetência, nessa petição de que falo a vocês, nós temos necessariamente que indicar por que o juiz não é competente e qual é o competente, conforme os critérios que o Código de Processo Civil estabelece. Ok? Tranquilo? Tudo bem aí, meu povo? Não, da data em que a parte tomou conhecimento da causa de incompetência. Se não, o exemplo que eu dei da citação, ou da juntada do mandado de citação no processo de origem, ok? Tá certo? Tudo bem aí, meu povo? Entendemos aí que a exceção de incompetência é um modo de dizer que o juiz é incompetente em razão do território ou do valor para mais. Ok? Porque competência é relativa. Tá certo? O prazo é de 15 dias. Faça por petição necessariamente escrita, ok? Dirigida ao juiz da causa por onde anda o processo, indicando por que ele não é competente e por que o outro é. Ok? Se não é mais 15 dias a partir do momento 15 da dias. citação do réu? Não, 15 dias, a contado da data em que ele tem conhecimento da causa de incompetência, que é a mesma coisa. É que no exemplo que dei, ele sabia desde a citação. Ok, não muda. Ok? Não
Não, banana não, olha, tranquilo, pessoal. O prazo é de 15 dias, sempre. Contato de quando? Contato de quando a parte tem conhecimento da causa determinante da incompetência. Bom, no exemplo que eu dei, tá? Coincidiu com a citação. Ok, então, é a citação. Ok? Repete para mim, professor. 15 dias a partir Da data em que a parte toma conhecimento da causa determinante da incompetência. Mas não adianta decorar, você precisa entender. Mas é melhor que você compreenda, tá? Porque às vezes a causa determinante da incompetência, ela não é conhecida da pessoa. Por exemplo, depois da produção de provas. E ali ela sabe, ela toma conhecimento que há incompetência que ela não sabia, a partir daí tem 15 dias. Então. Pega o artigo 112 do CPC e 304. Ok? Leia para você ver. Pode ler para nós. Ok, pega o 304 agora. Então, em qualquer momento dentro do processo? Não é qualquer momento. É de quando se toma conhecimento da causa que determina a incompetência. É que nem sempre ela é conhecida da parte. Nem sempre é lá no início. Bom, leia para mim. É lícito a qualquer das partes arguir por meio de exceção a incompetência, impedimento ou a suspeição. Vamos lá, 307. O recipiente arguirá a incompetência em petição fundamentada e devidamente instruída, indicando o juízo para qual declina. Tá. E aí? A parte oferecerá exceção de impedimento ou de suspensão especificando o motivo da recusa. Tá, é de impedimento e suspeição, mas de incompetência mesmo. É depois da revelia, da convenção. Só para você ver a redação, só para que fique claro para você Vai para o meio da sala. qual é o seu nome mesmo, desculpe. Alessandra. É lícito a qualquer das partes arguir por meio de exceção de incompetência, o impedimento e tal. Esse direito pode ser exercido a qualquer tempo, 305, ou grau de fruição, cabendo à parte oferecer exceção no prazo de 15 dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, o impedimento e suspeição, 305 do CPC. Ok? Tudo bem? É que a coisa não é fixa. Não é citou, eu já sei. De repente eu posso não saber que ele é juiz incompetente. Qualquer momento. Desde que aquele seja o momento que você tomou conhecimento. E se você tomou conhecimento lá no início. Mas aí como que eu vou provar que eu tomei conhecimento? Por exemplo, quando eu fiz a produção de provas, mesmo se eu tomei conhecimento Isso que você vai ter que fazer essa prova no procedimento de exceção. Então eu tenho que produzir a prova para falar. Se você não o fizer, presumo que você já conhecia. Com certeza. Pode. Falta de incompetência. Plenamente. O processo pode iniciar o juiz sendo competente. Então vamos lá. Vou então responder a sua pergunta. Outra hipótese, vamos lá. A primeira é a exceção. Outra forma, portanto, a segunda hipótese de arguição de incompetência está no artigo 113 do CPC. Dá-se com a competência absoluta. Tá? Nos casos de competência absoluta, tá? A declaração da incompetência pode ocorrer a qualquer tempo do processo e grau de jurisdição, independentemente de prazo. Sendo absoluta a competência, decorre que, havendo uma causa, ocorrendo uma causa por um juiz absolutamente incompetente, tá? A arguição de incompetência, ela pode dar-se a qualquer tempo do processo, não importa o grau de jurisdição. Inclusive, se já tiver havido julgamento, é causa inclusive de rescisão da sentença, de anulação da sentença. Pega o 485 do CPC, julgou, é causa de anulação da própria sentença. Pega o 485 do CPC, se me fala a memória, inciso 2 aí. Dá uma checada.
que diz que a sentença é rescindível quando proferido por juiz absolutamente incompetente. Já o inciso 2? Então, o artigo 485, inciso 2, diz que, mesmo tendo havido julgamento, tá, esse julgamento é nulo ser proferido por juiz absolutamente incompetente. Portanto, sendo incompetência absoluta, ok, ela nunca convalesce, diversamente da relativa, que convalesce. Ou seja, o juiz inicialmente incompetente, na incompetência relativa, ele converte-se em incompetente. Na absoluta, jamais prorroga-se. Ok? Tá certo?